Pessoa bonita, eu sou a Elida aqui da Manita Crochê e esse aqui é o nosso ursinho Robson, que eu fiz com o novo lançamento da Círculo, que é o fio amigurumi natural. Então se você já gostou desse ursinho aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e entra para essa família linda que é a família Manita Crochê. Ah, e se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho aqui na internet, seja membro. Tem vários conteúdos exclusivos lá para você e o valor é simbólico de R$ 2,99. É só você clicar em Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Esse ursinho aqui eu fiz com o fio amigurumi natural, que é o novo fio da família amigurumi lançado pela Círculo. É um fio que não tem coloração e é 100% algodão. E eu resolvi criar esse ursinho aqui, que tem as perninhas articuladas, que você pode deixá-lo tanto com as perninhas assim, deitadinho em algum lugar, ou você pode dobrar as perninhas e colocá-lo sentado. E claro, né, estamos em clima natalino, temos também um gorrinho para colocar na cabeça desse nosso Robson. Eu fiz aqui duas versões com algumas variações para você decidir qual você quer fazer. Fiz um coletinho vermelho e outro com o coletinho azul. E o que muda basicamente nos dois é o formatinho do olho. Esse aqui com coletinho vermelho, ele tem um olhinho oval e os bordados são feitos com fio cacau. E esse aqui do coletinho azul, os olhinhos são redondos e os bordadinhos são feitos em preto. Então tem essas pequenas variações, você pode escolher a versão do Robson que você quer fazer. E claro, né, tem o gorrinho de Natal, que eu deixei assim removível, porque você pode fazê-lo rapidinho para presentear ainda no Natal, ou depois que passar todas essas festividades, fica um ursinho atemporal e você nem precisa fazer esse gorrinho. Como sempre, toda a lista de materiais vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma peça bem tranquila de executar. A gente faz o corpo e a cabeça emendados e as orelhas, os braços, a perna e a cauda, né, o rabinho que tá aqui na parte de trás, a gente faz separado e vai costurando parte por parte. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal crochetar esse nosso ursinho. Sobre o tamanho do nosso Robson, ele ficou com 17 centímetros de altura, contando aqui desde a base do pezinho, ele em pé, até a extremidade da orelha. E eu fiz com a agulha 2,20. É claro que tem aquela pequena variação, né? Pode ser que se você fizer com material diferente, ele fique maior ou menor. E varia também, né, o tamanho com a tensão de ponto. Cada artesã é uma artesã, mas essa é uma estimativa de tamanho só para você se basear. Com um fio amigurumi natural, eu consegui fazer os dois ursinhos e ainda sobra um pouquinho. Então é uma peça bem econômica e bem divertida de fazer, porque a gente já vai crochetando e costurando cada parte. Então o processo de fazer o nosso Robson fica bem divertido. Agora, prepare as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoa bonita, vamos começar a crochetar o nosso ursinho e eu vou usar aqui o fio amigurumi natural, que é o lançamento da Círculo. Então é um fio 100% algodão que não tem coloração e a gente vai usar ele para fazer o nosso ursinho polar. Vamos começar aqui pelo corpinho, pela parte da cabeça e nós vamos fazer 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então a gente faz o anel. E aí, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e marcar aqui o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e por último, onde está o nosso marcador, a gente faz o sexto aumento. Agora, nós vamos continuar carreiras com aumentos e nós vamos colocar pontos entre esses aumentos. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento.
Vou repetir por toda a volta. Na próxima, 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, 4, 5, até ficarmos com 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui a gente vai fazer carreiras sucessivas de aumentos, até a gente ficar com 6 pontos baixos entre cada aumento. Então, nós vamos começar aqui com um ponto baixo entre cada aumento, na próxima 2, depois 3, 4, 5 e finalizar com 6 pontos baixos entre cada um dos aumentos. Finalizadas aqui todas as nossas carreiras, começamos aqui embaixo com um ponto baixo entre os aumentos, depois 2, 3, 4, 5 e aqui na última carreira 6 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui nós ficamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 10 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 48 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos, cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos aqui ao todo 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. Agora chegou o momento de colocar os olhinhos. Eu vou usar aqui olhinhos com trava número 7, dessa vez eu vou usar redondinhos. Eu tenho esse aqui pronto, que eu usei esses olhinhos que são ovais, ó, que são esses aqui. Olhinho oval, ele é quase um tamanho 10, mas ele é bem pequenininho, ele é ovalado, então ele é fininho e comprido. E nesse daqui, eu vou colocar o olhinho número 8, redondinho, para ficar diferente. Mas aí você pode escolher. Vamos fixar os olhinhos entre as carreiras 13 e 14. Então, eu vou contar aqui a partir do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, entre as carreiras 13 e 14, eu já tinha feito aqui uma marcação. Vou colocar um olhinho. E aí, eles vão ficar com 7 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu coloco no próximo para poder sobrar essa distância, para poder sobrar 7 pontinhos livres entre um olho e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que colocar um mais para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora eu tenho 7 pontos de distância. Eles vão ficar mais afastadinhos, assim mesmo. E agora é só colocar a trava. E aqui a gente já pode começar a colocar o enchimento também, pra gente poder fazer as diminuições. Então, aqui a gente já começa colocando o enchimento. E aí, a gente vai completando à medida que a gente for fechando. Aqui nós vamos fazer sequências de carreiras com diminuição. E nós vamos começar com 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer basicamente o inverso que nós fizemos aqui. Aqui a gente fez as carreiras aumentando, crescemos o tamanho da cabeça, agora a gente vai diminuir em direção ao pescoço. Então, o último aumento aqui foi com 6 pontos baixos e um aumento. Então, agora nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição, vamos repetir por toda a volta. E aí, a gente vai seguir fazendo diminuições até ficarmos com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, esse daqui vai ser com 6, essa carreira, né, com 6 pontos baixos e uma diminuição. A próxima com 5, depois com 4, com 3 e com 2. Então, a gente vai diminuindo a cada carreira. E aí, à medida que a gente for diminuindo, a gente vai acrescentando o enchimento. Então, eu vou fazer todas as carreiras de diminuições e volto pra gente continuar aqui o nosso corpinho. Carreiras finalizadas, fizemos aqui todas as nossas carreirinhas de diminuições. Começamos aqui com 6 pontos baixos e uma diminuição, depois 5, 4, 3 e aqui por último 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Já coloquei também o enchimento. E aqui nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com esses nossos 18 pontos baixos para fazer o pescoço do nosso ursinho Robson. Então, aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto nessa carreira.
Carreira finalizada, fizemos aqui 18 pontos baixos. Agora a gente vai começar a aumentar novamente para fazer o corpinho. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e na próxima carreira, ó, no próximo ponto, um aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e repetimos por toda a volta. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Então, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui são 2 carreiras. Essa daqui com 3 pontos baixos e um aumento, repete por toda a volta, fecha com 30. E aí, a gente faz mais uma carreira de ponto sobre ponto com esses 30 pontos baixos. Carreiras finalizadas, fizemos 2 aqui, uma com 3 pontos baixos e um aumento, fechamos com 30. E essa última aqui, fizemos ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Chegamos aqui ao fim da nossa carreira, fizemos 4 pontos baixos e um aumento. Ao todo aqui, nós fechamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 7 carreiras para aumentar aqui o corpinho do nosso ursinho. E aí, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 36 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 7 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 36 pontos baixos. Finalizadas as nossas 7 carreiras de ponto sobre ponto, já coloquei um pouco de enchimento aqui para completar. E agora, nós vamos fazer diminuições. Então, a gente vai diminuir aqui para fechar o nosso corpinho aqui na base. Então, nós vamos começar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu puxei demais e desmanchou esse meu último ponto. Deixa eu fazer ele aqui novamente. Vou novamente marcar. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. E aí, nós vamos fazer, além dessa, mais 3 carreiras de diminuição. Aliás, aqui a gente vai fazer sucessivas carreiras de diminuições até fechar aqui a parte de baixo. Então, são 4 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 2 pontos baixos e uma diminuição. E, por último, 1 ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou fazer essa daqui com 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou repetir até a volta, até completar toda a volta. Na próxima carreira, são 3 e uma diminuição. Aí, eu completo a volta, depois 2, depois 1 ponto baixo entre as diminuições. Então, eu vou fazer essas carreiras que faltam aqui de diminuições. E aí, a gente vem finalizar o anel mágico junto. E aí, à medida que você for diminuindo, você já vai colocando o enchimento para ir completando aqui e o corpinho não ficar murcho. Carreiras de diminuições feitas. Então, nós começamos aqui embaixo com 4 pontos baixos entre as diminuições, depois 3, 2 e aqui por último 1 ponto baixo entre as diminuições. Já coloquei também todo o enchimento para a nossa peça ficar bem estruturada. E agora aqui nós vamos fazer as diminuições. Então, nessa última carreira aqui do corpinho, nós só vamos fazer diminuições. Então, em toda a carreira, nós vamos fazer um total de 6 diminuições. E aí, por último, fechar com o nosso anel mágico. Carreira finalizada, fizemos aqui 6 diminuições. Se precisar completar o enchimento aqui, completa. E agora aqui nós vamos fechar
o corpinho com um anel mágico invertido. Então, nós vamos pegar aqui só nas alcinhas da frente de cada um dos pontos, indo e voltando. E agora vem aquela parte muito satisfatória que é só puxar. Ai, que legal, adoro essa parte. E aqui, vamos fazer o acabamento. Então, eu trago o fiozinho pra cá, puxo, dou uma organizada aqui no nosso anel. E agora, vamos dar um nozinho aqui pra poder deixar isso bem firme. Vou inserir a agulha aqui do ladinho, trazer para um ponto aleatório, vou puxar, ó, e aí o nozinho ficou escondido, a gente dá uma ajeitada aqui nos pontos, e agora é só cortar. Olha só que bonitinho, a base do corpinho do nosso ursinho Robson tá pronta. Agora a gente vai reservar e vamos para a próxima parte. Tá gostando de executar o nosso Robson? Tá ficando muito fofo, né? Então, deixa o seu like aqui embaixo, isso me ajuda tanto. E também, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar tutorial novo por aqui. Já se inscreveu? Então agora, vamos continuar crochetando o nosso ursinho. Vamos fazer agora as orelhinhas do nosso ursinho. Então, nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 12 pontos, né? Ou seja, 6 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui, por último, no último ponto, o nosso sexto aumento. Vamos puxar aqui para fechar bem o nosso anel mágico, ó, para ele ficar bem fechadinho aqui no centro. Marquei aqui o último ponto e agora vamos fazer 2 carreiras seguidas de pontos entre os aumentos. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. E aí, a gente repete isso por toda a volta. E na próxima carreira, a gente faz 2 pontos e um aumento. E também repete por toda a volta. Então, aqui são 2 carreirinhas de aumento. Essa aqui com um ponto baixo e um aumento. E a próxima com 2 pontos baixos e um aumento. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento. Depois, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizamos ao todo aqui com 24. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 24 pontos baixos. Então, aqui é só fazer, ó, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma carreira de diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, foram 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Esses 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, depois dessa carreira aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos fechar com 18 pontos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Ó, então, essas repetições aqui, ao todo, são 6. Então, são 6 diminuições. Já estou finalizando aqui, ó, cheguei na última diminuição, vou fazê-la. E agora, fechamos com 18 pontos. Esse fiozinho aqui, vou colocar ele pra dentro. Se você quiser, você pode cortar. E agora aqui, ponto sobre ponto, para poder finalizar essa nossa orelhinha. Então, aqui, é só crochetar 18 pontos baixos, ou seja, pontos sobre pontos por toda a carreira. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo.
agora eu preciso deixar fio suficiente pra gente poder costurar. Então, eu vou deixá-lo um pouquinho maior. E aí, a nossa orelhinha tá finalizada. A gente só dobra ela pra ficar assim. E agora, a gente faz mais uma igualzinho a essa daqui. Orelhinhas finalizadas. Eu posso dobrar uma pra cada lado pra ficar as emendas espelhadas assim, ó. Então, orelhinhas prontas. Agora, nós vamos costurar no corpinho base que já tá pronto. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo assim, tá? A gente vai construindo as peças e já vai costurando pro nosso amigurumi já ir ficando pronto. As orelhinhas, nós vamos colocar em cima da 4ª carreira a partir do anel mágico. Então, tem essa carreirinha aqui do anel mágico. Então, 1, 2, 3 e aí em cima da 4ª carreira. Aí, a gente só vai precisar ajustar a distância da orelha pro olhinho. Deixa eu chegar a minha um pouquinho mais pra frente, pra ela ficar certinho no meio da cabeça. Ó, eu vou fazer mais ou menos aqui 2 dedinhos folgados, tá? 2 dedinhos. Vou colocar aqui. Esse processo de alfinetar é o que vai determinar se o seu amigurumi vai ficar bonito. Porque são as costuras e os acabamentos que deixam o nosso amigurumi com cara de bonito, com cara de profissional. Se você colocar as orelhinhas tortas, né, ou qualquer uma das peças tortinhas, ele não vai ficar esteticamente muito agradável. Então, por isso que a gente precisa alfinetar bem, olhar, observar antes de realmente começar a costurar. Ó, deixei aqui em cima 2 dedinhos também folgados, então eu não contei essa do meio. A gente coloca a partir dessa do meio, né, dessa primeira carreira aqui do anel mágico, em cima da 4ª carreira. E aí você observa também, ó, a distância da orelhinha pro olho, tá? E aí você observa se os dois lados estão iguais ou estão mais ou menos parecidos, tá? Pra não ficar uma orelha mais pra lá do que pra cá. E agora, o mais importante do que alfinetar é seguir essa marcação que a gente fez. Então, vou colocar a nossa agulha aqui de tapeçaria pra gente poder já fazer a costura dessas orelhinhas. Ó, então aqui a gente vai fazer assim. Vou passar da parte da frente pra trás, por baixo do ponto aonde está localizado a nossa orelha. Ó, vou passar embaixo do pontinho da cabeça, tá vendo aqui que eu peguei o pontinho da cabeça? Então, eu vou passar pra lá. E pra voltar, eu passo por dentro da orelha. Porque assim, se sair algum fiapo, os fiapinhos vão ficar aqui na parte de trás. Então, eu vou passar atravessando de trás pra frente toda a orelha. Então, trago pra cá. E aí, passo exatamente no pontinho embaixo da orelha, de frente pra trás. E assim, eu vou repetir por todos os pontos da orelha. Ó, já posso tirar o marcador, ela já ficou certinha aqui. E aí, volto de trás pra frente, passando nos pontinhos da orelha, assim. Pra cá. E aí, vou lá pra parte de trás, pegando o ponto embaixo da cabeça. Ó, pegando o pontinho da cabeça. Ó, tá vendo que eu coloquei no pontinho da cabeça? Pra trás. Aí, eu puxo bem. E assim eu vou repetir por todos os pontos da nossa orelha. Primeira orelhinha costurada, e aí você observa se tiver ficado assim, faltando pontinho, você volta e completa. Eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó, porque eu senti que ele ficou meio distante. Essa pontinha da orelha aqui ficou distante do corpo. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer mais um pontinho, pra gente deixar o acabamento do nosso amigurumi bem bonito. E agora aqui, nós vamos... Eu já vou pegar esse fio, vou trazer aqui pra parte de trás da cabeça. Eu posso arrematar ele sozinho, mas eu vou deixar ele bem aqui pra eu poder arrematar junto com o outro fiozinho, tá? A hora que costurar a outra, eu trago pra cá, dou um nozinho e escondo
os dois de uma vez só. Ó, então, primeira orelhinha costurada. Ficou super bonitinho, ó, a costura ficou bem disfarçadinha aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa do outro lado, costurando a outra orelhinha. E com cuidado para não sair da nossa marcação. Segunda orelhinha costurada com sucesso. Trouxe os dois fios aqui pro mesmo lugar. Agora, eu vou dar um nozinho para poder esconder o fio no meio da peça. Então, vou dar um nó, vou dar o segundo nó. E agora, aqui, é só colocar esse fiozinho escondido no meio da peça. Orelhinhas costuradas, o nosso ursinho tá ficando assim. Agora nós vamos reservar e vamos para a próxima parte. Agora vamos fazer o focinho do nosso ursinho. E é bem facinho de fazer esse focinho. Vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, vamos fechar, marcar o último ponto, vamos fazer aqui no próximo 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, aqui no primeiro ponto, o nosso primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, no próximo, o terceiro aumento, no próximo, o quarto aumento, depois o quinto aumento e aqui por último, no último ponto, a gente tira o marcador e faz o nosso sexto aumento. Agora, nós estamos com 12 pontos. Vamos fazer aqui uns aumentos de forma diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque eles vão precisar ficar nas laterais para a gente fazer uma pecinha mais ou menos oval. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, aí agora 3 aumentos seguidos. O primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento. Então, são 3 aumentos seguidos. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E, na sequência, 3 aumentos de novo. 1, esse é o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. E no próximo, o terceiro aumento. E aqui no último ponto, um ponto baixo sozinho. Então, aqui a gente fica com 3 pontos, 3 aumentos nas laterais. Então, 3 pontos aqui, 3 pontos sozinhos aqui e 3 aumentos nas laterais. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí, a gente vai fazer de novo 3 aumentos seguidos. Primeiro aumento, segundo aumento, depois terceiro aumento. Então, foram 4 pontos baixos e 3 aumentos. Do lado de cima, nós vamos fazer 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Do lado de cá, 3 aumentos seguidos. Primeiro, o segundo e aqui o terceiro aumento seguido. E aí, a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos, que ao todo serão 3. 2 e aqui no último ponto, o terceiro. Aí, o nosso focinho tá pronto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer mais um para dar aquela uniformizada. E aí, nós vamos cortar o fio mais longo para poder costurar, tá? Então, deixa o fiozinho mais longo pra gente costurar lá na carinha. Opa, eu bati a mão aqui, ó, no meu enchedor. Deixa o fio mais longo pra gente costurar lá na carinha do nosso ursinho. Vou puxar aqui e fechar bem o nosso anel mágico. Vamos cortar esse fiozinho aqui rente pra ele não ficar atrapalhando a gente depois. Focinho tá pronto, a base dele. Agora, a gente vai fazer o bordado. A gente pode fazer esse bordadinho com o fio marrom, como foi esse primeiro aqui que eu fiz.
eu fiz aqui com fio cacau, tá vendo? Aí ele fica assim, bem delicadinho, eu gosto bastante. Mas, nesse aqui que nós estamos fazendo, eu vou fazer preto, tá? Pra você ver as duas opções e aí você pode escolher qual que você achar mais bonito, tá bom? Então, eu vou fazer com fio amigurumi preto, nós vamos colocar aqui a nossa agulha de tapeçaria. E aqui, nós vamos fazer aquele bordado triangular pra fazer o focinho, né? Então, eu vou começar aqui, ó, deixa eu ver uma marcação pra você. São 3 fios que eu vou pegar aqui na parte de cima. Então, na segunda carreira, depois o anel mágico. O anel mágico tá aqui na segunda carreira. Vou pegar aqui. O importante aqui é você tentar centralizar o máximo possível. É claro que a técnica amigurumi, ela é feita em espiral, então às vezes é difícil a gente centralizar alguma coisa, porque acaba ficando tortinho pro lado, porque as carreiras, elas não são alinhadas, né? Elas são em espiral. Mas aqui a gente vai, né, colocando o nosso truque, mas aqui a gente vai organizando visualmente para ficar o mais linear possível, né? O mais retinho possível. Ó, então eu vou fazer a distância aqui de 3 pontos com o nosso fio preto. Vou trazer pro meio, pro nosso anel mágico, aquele que a gente fechou bastante, que nem precisava ter fechado tanto. Então, a gente passa o fio por dentro do nosso anel mágico. Volta lá pra cima, que a ideia aqui é a gente montar um triângulo. Aí, eu venho pro outro lado, vou trazer a agulha pra cá. E aí, eu volto pro meio, completando o nosso triângulo. Então, o triângulozinho do nariz tá pronto. Ó, e aí fica assim. Aí agora a gente só vai preencher. Então, a gente vai fazendo esse mesmo movimento que a gente fez. Eu gosto de fazer no formato de triângulo. Vocês vão entender agora, ó. Eu pego do lado de cá, trago pro meio. Aí, ao invés de eu pegar desse mesmo lado e ir completando, eu vou pro outro. Porque aí, ele não fica o nariz voltado para um lado só. Então, eu vou lá do outro lado, na outra extremidade do triângulo, pego ali o mais próximo possível do pontinho e trago pro meio. Então, eu vou fazendo um lado de cada vez, vou alternando os lados. Ó, então, eu peguei desse lado de cá, aí agora eu venho pro lado de cá. E aí, eu fico fazendo isso, e aí ele fica com um aspecto de costura melhor, de preenchimento bem melhor, fica bem mais bonito. E não fica tudo voltado, né? Os fios voltados para um lado só. Então, é só fazer isso até preencher. Finalizado aqui o nosso focinho. Aí, aqui agora, a gente só ajeita para ficar tudo bem bonitinho. Ajeita o triângulo. Ajeita os fiozinhos da beirada pra ficar assim bem bacaninha. Ó, que bonitinho! Ai, que amor! Agora a gente já vai bordar a boquinha. Então, eu vou trazer o fio aqui pra baixo, ó. Deixa eu ver, pulei 2 carreiras, 1 carreira e meia, ó, pra cá. Aí, eu vou voltar lá pra cima, pra fazer aqui, como se fosse aquele risquinho. Ó, pra ficar assim. Aí, agora aqui, a gente já faz a boquinha. Então, eu vou trazer 2 pontos aqui pro lado. Ó, caminhei 2 pontos pra cá, esse e esse, e agora eu volto pro meio. Aí, pro outro lado, eu vou caminhar 2 também. Lembra que eu falei que no amigurumi a gente não consegue deixar retinho, exatamente retinho, justamente por causa disso aqui, ó. Porque a carreira, ela vem e ela acaba aqui. Então, desse lado de cá, a gente tem a distância de uma carreira só. E do lado de cá, a gente tem a distância, ó, da boquinha pra terminar, 2 carreiras. Porque a carreira terminou exatamente aqui, porque ele é feito em espiral. Então, a gente precisa organizar o melhor possível para que, olhando assim, visualmente, a gente consiga ter a impressão que tá retinho. Porque retinho mesmo não vai ficar, tá? Até pela estrutura do próprio crochê. Então, aqui, finalizando o nosso bordado, vou trazer aqui para a parte de trás. Aqui, eu posso dar um nozinho bem grosseiro mesmo. Não precisa
fazer aquele acabamento impecável, porque aqui vai ficar escondido, né? Nessa partezinha aqui. Então, não se preocupe, você só pode dar um nozinho aqui, que já tá tudo resolvido. Ó, vou cortar. E ficamos com um focinho assim. Olha só que bonito. E aqui a gente vai colocar bem no meio dos olhinhos. Olha só, não é nada e já vira um urso. Olha só. Ai, gente, adora a magia da construção de um amigurumi. Nossa, o processo é muito bacana, né? Aqui pode virar qualquer coisa. Aí você acrescenta um focinho de urso. Aí ele já é um urso automaticamente. Você não consegue ver outra coisa. Você já vê, já visualiza o ursinho maravilhoso. Ó, aqui a gente vai deixar a parte de cima reta e vai puxar aqui um pouquinho as laterais. Não muito, tá? Só pra alinhar os pontos. Aí aqui, essa carreira de cima do focinho vai ficar costurada na carreira entre os olhos. Na carreira do meio entre os olhos. Então, aqui vamos colocar o nosso alfinete bem bonito. E aqui a gente tenta organizar para ele ficar com a carinha, né? Com o focinho e a boquinha o mais retinho possível, tá? E aí, marca certinho a alfineta e não sai dessa marcação quando for costurar. Então, o meu vai precisar ficar aqui. E agora, pessoa bonita, é só costurar. Vou passar o fio aqui mais uma vez no focinho para dar uma alinhada, só no focinho, ó, para o fiozinho ficar aqui. E agora a gente crocheta, ó, a gente costura o nosso amigurumi. Então, eu vou passar o fio para baixo, vou passar o fio por baixo do ponto da cabeça. E aqui nós vamos fazer uma costura invisível. Passei embaixo do ponto da cabeça, aí eu passo no ponto da frente, e aí eu volto pro ponto de trás. Volto pro ponto de trás, passo por baixo do pontinho da cabeça de novo, e vou pro próximo ponto. Então, eu sempre vou pro próximo e volto para prender no espaço anterior, ó. Então, eu tô lá no pontinho da frente, eu volto para prender, para formar essa alcinha aqui, ó. Então, tô lá no ponto da frente, volto, passo por baixo da cabeça, pego o pontinho. Aqui, você já pode pegar e sair já no próximo ponto aqui da cabeça. Só que eu gosto de fazer uma etapa de cada vez, para não confundir, para ficar bem feitinho. Ó, e aí eu já vou pro ponto da frente, trago ele aqui pra cima, vou puxar bem, aí eu volto pro ponto de trás pra prender o de trás. E assim a gente vai fazendo a costura por todo o focinho. Aí a gente só precisa tomar cuidado pra ficar retinho o focinho, pra ele ficar certinho aqui embaixo dos olhos. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta até completar aqui embaixo onde a gente começou. Finalizei a costura aqui, trouxe pra cá. Agora, a gente vai dar aquele nozinho. Então, eu vou pegar a alcinha de fora do ponto. Vou passar o fio. Faço aqui o nozinho. E agora, é só puxar e esconder esse nozinho no meio da peça. Vamos cortar o fio. E mais uma etapa do nosso ursinho tá pronto. Aí a gente dá aquela regulada assim, pra ficar o mais certinho possível. Olha só que coisinha mais linda! Ai, não, gente! Tá ficando um amorzinho. Vou deixar pra fazer a sobrancelha, os bordadinhos dos olhos lá no final, tá? Quando a gente for vestir, e aí a gente faz esses acabamentos. E agora, então, a gente reserva e vamos fazer a próxima parte.